Seja bem-vindo ao canal Ministério Atalaia. O propósito desse canal é apresentar a vontade e a verdade de Deus contida na Bíblia Sagrada para nossas vidas. Desejo também que você seja impactado com a palavra de Deus e seja também confrontado para que todas as tuas dúvidas e questionamentos sejam dissipados, para que você aprenda a ter uma fé viva e eficaz, e essa fé te ensine a receber, a tomar posse das promessas que Deus tem prometido na sua palavra. Eu sou o evangelista Edielson Xavier e meu desejo é que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se você se identificou-se com o canal Ministério Atalaia, aqui embaixo tem um botão vermelho, se inscreva-se e dê também um OK, é muito importante para o canal. Gostaria também de convidar você para vir comigo, porque temos uma palavra para o teu coração, uma palavra que vai te impactar, uma palavra que vai mudar o teu conceito a respeito da palavra de Deus. Olá pessoal, eu resolvi vir aqui nesse horto florestal porque tem uma palavra de Deus, um texto bíblico falando sobre a natureza, falando sobre a criação, e nada melhor do que vir aqui na natureza, no meio dessas árvores todas aqui, para falar desse texto. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11, diz assim: produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim foi. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus, Ele dá ordem à natureza para criar as árvores frutíferas, para criar as ervas, para criar as flores, para criar tudo o que existe. Agora pensa comigo, Deus sendo bom, por que Deus permitiu que uma planta chamada maconha fosse criada? Deus sendo bom, porque Ele permitiu que uma planta chamada coca, folha de coca, fosse criada? Porque as pessoas matam, roubam, cometem homicídios por causa dessa planta. Agora veja que interessante, é que a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. O problema é que o homem, ele pegou o bom que Deus fez, aquilo de bom que Deus fez, e transformou para destruir a sua vida. Ele pegou para usar para o mal, para destruir com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que elas fazem o seguinte: o homem na sua inteligência, claro, o homem na sua inteligência, ele cultivou a folha de maconha, né? E dali, na sua inteligência, ele criou algo para se dopar, para ficar viajando na maionese. Essa que é a verdade. Agora vamos lá. Todos os medicamentos, todos os remédios que existem hoje aí no mundo foram tirados da natureza. Tudo quanto existe de medicação, tudo que existe foi tirado da natureza. Então a maconha, ela também tem seu lado bom. Ela pode ser usada para fins medicinais, como tem várias pesquisas aí, tem países que usam para fins medicinais. Mas aí que está o problema. O homem, ele pegou o bom, algo de bom que Deus fez, para ser útil para a sociedade, e ele tem usado para destruir a sua própria vida. E no livro de 2 Pedro, deixa eu ler aqui para não errar, diz o seguinte, 2 Pedro 2,19: de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então olha que coisa interessante. Existem milhares e milhares de pessoas que são dominados, sabe pelo quê? Por uma folha. É verdade. A Bíblia diz que a quem o homem se deixa dominar, desse se torna escravo. Então tem muita gente que é dominado por uma folha de maconha, por uma folha de coca. O cara, ele é viciado, o cara, ele não consegue largar o vício, seja da maconha, seja do crack, seja da cocaína, seja o vício da bebida alcoólica, seja o vício da pornografia, enfim, vícios diversos. Se isso escraviza a pessoa, se ela não consegue libertar, se ela não consegue se largar disso, a Bíblia está afirmando que ela é escrava desse vício. Então tem muita gente que é escravo de uma folha, é dominado por uma folha.
foi lá na natureza, pegou, cultivou, pegou a maconha, fez um processo lá com ela e usa para danificar o seu corpo, para danificar a sua saúde. E isso é pecado. Por que pecado? Porque nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. O nosso corpo pertence a Deus, para a habitação da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia afirma que nós somos templo do Espírito Santo. Então tem muita gente que se deixa ser dominado por uma folha e está destruindo o seu templo, que é a sua própria morada do seu Espírito e a morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então talvez você, meu amigo que está me ouvindo, que está me assistindo, que está me vendo, é dominado por uma folha. E só Jesus pode te dar liberdade, verdadeiramente. Olha, no próximo vídeo eu quero falar sobre um camarada chamado Asaf. A Bíblia relata, o texto bíblico relata, que Asaf ele quase se desviou, quase se afastou, quase abandonou a Deus por causa da riqueza de uma outra pessoa. A Bíblia relata um ímpio, uma pessoa que não tinha temor a Deus. Eu vou te mostrar algo sobre Asaf que talvez você nunca tenha ouvido. Mas isso fica para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse conteúdo e quer assistir mais desses conteúdos, aqui tem um botão vermelho, se inscreva-se. Eu sou o evangelista Edielson Xavier, este é o canal Ministério Atalaia e meu desejo é que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.